Agora você está ao vivo no Instagram. Tudo bem, pessoal? Como vão vocês? Hoje teremos mais uma live magnífica aí, né? Com a grande Ana Paula Henkel, medalhista olímpica, tudo isso, mas além do mais, que a função principal que ela vem desempenhando aí nos últimos tempos é exatamente de comentarista política, né, cara? Analista política, né? Não só política, mas social, que eu acho que esse é o principal, ser uma cronista desse tempos que nós vivemos. Então nós vamos esperar ela entrar, ela vai entrar aqui cerca de umas 19h30, eu entrei só um pouco antes para o Instagram, começar a avisar as pessoas. Você sabe que o Instagram não está mais entregando aí o material para todo mundo, né? A coisa não está mais tão transparente assim. Então eu faço questão de entrar antes aqui, de modo que a gente possa... Tá bom? Tá trancando? Não tá? Como é que estamos? Tá bom? Agora começou a andar de novo aí. Tá tudo 100%? Tá, que beleza, que beleza. Deixa eu examinar aqui. Não, tá tudo em ordem então. Não, que eu falo isso aqui porque muitas vezes, né? Muito obrigado, tá? O pessoal dizendo que já tá vendo, que tá... A qualidade do som tá boa, isso, eu quero saber da infraestrutura. Som tá bom, cabelo ok... Cabelo ok, sobrancelha ok, óculos ok, né? Os Pingos nos Is oficial ali, ó. Será que tem mesmo? Será que os Pingos nos Is estão aqui conversando com a gente agora, oficial, né? Vai saber, né, cara? Quem é que tá... Bom, então, como eu tava falando para vocês, cara, nosso objetivo aí, agora começaram a subir os seguidores, porque, cara, o Instagram não tá mais entregando para ninguém, né? Tem muita gente fazendo live, e as lives estão com cada vez menos visualizações, e o que a gente tá buscando aqui é que a gente possa trazer cada vez mais informações mais importantes para vocês. O nosso objetivo dessa conversa hoje é fazer um comparativo, tá? Do que a gente vem vivendo aí no Brasil, o que está acontecendo nos Estados Unidos. A realidade das coisas, a realidade... Deixa só, a Ana está me respondendo no WhatsApp aqui, só um segundinho. Geraldo, cabelo ok, som ok. Deixa eu ver o que ela está respondendo, acho que ela vai entrar já. Ana, quando quiser entrar, por mim pode entrar, eu estou à disposição aqui já, tá? Eu só queria que a gente começasse antes para já ter uma difusão maior. O cabelo tá mais ou menos, né, cara? Já tô na live. Já estou. Pode entrar quando quiser. É bom a gente ficar com o WhatsApp do lado e o celular do outro, né? Daí tudo vai funcionando junto. O charme é o cabelo, diz eles. Charme essa bagunça, esse meu cabelo aqui, né, cara? Ó, o pessoal de Sydney já tá... Cara, como é que estão as coisas em Sydney? Daqui a pouco vou ter que pagar pelo tráfego das lives. É verdade, né, cara? Mas sabe, cara, que o Instagram até que tá generoso comigo, né? Basta tu fazeres um comentário lá e eu clico e te adiciono. Vamos ver se ela já entrou aqui, né, cara? Meu, eu tô arrumado pra caralho, mas isso aqui é eu arrumado. Vocês não tão louco? Isso aqui é eu preparado aqui. Só esperando a Paula entrar aqui pra gente continuar a nossa conversa, tá, cara? Alessandra Werner, ok, Cris, ok. Eu tenho que ficar de olho agora aqui só um pouquinho, pessoal, que eu tô meio cegueta. Tô ficando velho e cegueta. Pessoal de Floripa, de onde é que vocês estão falando aí, pessoal? Vi que tem pessoal da Austrália, da Bélgica, que loucura, né, meu? Daqui a pouco a gente começa uma live dessa aqui e só para do final, né? Achou. Daqui a pouco ela entra aqui, então. Salvador, Uberaba, Minas Gerais, Conrado Show, Ideias Brasil falando da Itália, né? Perdi a live de hoje, não consegui assistir hoje. Cara, eu vou ver se eu vou dar um jeito, se eu consigo baixá-la, tá? E aí quando eu baixar eu consigo adicionar vocês. Cissa Designer Floripa, Santo André, o Denis Luiz, Blumenau, a Carla Antoniali, tá com cara de louco, Curitiba, cara, essa é minha cara, meu. Minha cara é essa, né? Aguanil, Minas Gerais, Suelen Salem, Curitiba também a Camila Zanotto, Ana Cláudia Caramujo, São José dos Campos SP, Lages, Santa Catarina. Meu, é o poder que tem. Ó, a Ana Paula Vali chamou. Deixa eu ver se consigo adicionar ela por aqui. Consegui, que legal. Conexão com o Rio, então Petrolina, cara, Pernambuco, Fortaleza, Jales, interior de São Paulo.
Vamos ver se a gente fecha uma conexão com a Ana Paula, vai ser uma honra. Ei! Aleluia, deu certo isso aqui, né, Ana? Tudo bem? Deu certo! Que legal, que legal, que legal. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou desabilitar os comentários para a gente poder conversar aqui, tá? E aí depois, qualquer coisa, eu abro no final para a gente conversar, tá? Vou desabilitar os comentários. Uruguai ali, alguém também. Eu tava vendo agora aqui, Ana, enquanto tu não chegava, para as pessoas do mundo todo, né, cara, nos assistindo aqui, gente da Bélgica, Austrália, Japão, do Brasil todo também, Uruguai, agora esse último, a gente não tem noção, né? Que Óbvio bom, que a né? gente tem noção, gente do planeta todo conosco aí o tempo todo, né, Ana? Ana, eu queria conversar contigo, pelo primeiro lugar, para a gente conhecer, a primeira vez que a gente está conversando aí, por mais que a gente já tenha vários contatos pela internet, quero te parabenizar pelo tudo que tu faz aí no Twitter, principalmente fortíssimo. Eu estava até vendo agora e me lembrei do Mencken, tu botou uma citação, eu estou com o livro dos insultos aqui, que a gente tem essas pequenas pérolas aí do sábio de Baltimore, né? E a lembrança que tu colocou no teu Twitter ali é a mais presente realidade que a gente tem hoje, vivendo aí pelo mundo todo, mas principalmente aqui no Brasil, né? Nós temos vários tiranetes em cada estado, em cada governador, que com essa desculpa de buscar a proteção da vida, estão sim impondo um sistema autoritário, não sistema de tirania, onde vários direitos individuais estão sendo cerceados. Mas o que eu gostaria de conversar contigo aqui, até para a gente ter uma live meio diferente, aproveitar que tu tá em Houston, hein? Em Houston, né? Los Angeles. Por que eu achei que era Houston? Não sei. Porque eu sempre falo. Eu acho que é porque eu sempre falo que eu gosto de Houston, que eu amo Texas. Eu amo mas eu Texas. prefiro Los Angeles. Eu amo Texas também, né? Mas para comer churrasco, lugar para viver é Los Angeles, tá? Praia, né? E para ter amigo republicano, porque aqui na Califórnia não tem amigo republicano. Não tem. Não, eu jurava que era em Houston, tanto que eu falei com os amigos meus de Houston, pô, vou falar hoje com uma celebridade brasileira de Houston, tal. Não era Los Angeles. Errei rude, mas não tem problema. Até porque o que eu queria te perguntar, achando, né, que tu estava morando em Houston, é que começou um processo de abertura nos Estados Unidos e o Texas foi um dos primeiros lugares que deu esses primeiros passos, né? Então, Ana, eu vou deixar ter a liberdade aí, né, primeiro de te apresentar, e se quiser dar um rumo na nossa conversa também, tu fica tranquila, mas um ponto principal que eu queria trazer, porque aqui no Brasil nós já estamos com alguma ideia de abertura também, e eu queria comentar como é que está sendo essa questão das fases, né, que foram determinadas pelos Estados Unidos e como é que isso está sendo encarado pela própria população. Obrigado pela tua presença aí, seja bem-vinda. Querido, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você, eu acompanho o seu conteúdo já há muito tempo. Acho que uma das poucas pessoas no Brasil que colocam a real para os brasileiros sobre o que acontece aqui nos Estados Unidos. Porque uma coisa eu estou aqui em loco, né? Então, para mim é mais fácil. Agora, você está no Brasil e você consegue colocar exatamente o que está acontecendo aqui e outras nuances da política, da cultura, da camada social que normalmente quem mora aqui é que percebe. Então, eu tenho que te dar os parabéns. Seu trabalho é absolutamente incrível. Os seus stories sobre a treta geopolítica Irã e Estados Unidos foram absolutamente assim maravilhosos. Muito obrigado, muito obrigado. Passei para vários amigos, falei, que eles começaram a me perguntar, eu falei, sim, Conrado já fez o meu trabalho, vai lá assistir, que tá tudo lá, o que ele tá falando é exatamente o que eu ia falar. Então, parabéns, Conrado, seu conteúdo é excepcional mesmo. Muito obrigado, Ana. Fico muito lisonjeado. Eu acho, Conrado, primeiro que você aí citou o meu tweet de Mencken. Eu estava fazendo uma pesquisa para o meu artigo da revista Oeste, que eu publiquei hoje, e que fala justamente do cerceamento das liberdades individuais, né? Que aqui nos Estados Unidos é um pilar muito sagrado a liberdade, né? Aí a gente tem que voltar um pouquinho na história e falar um pouquinho do filósofo John Locke, ali do século XVII, do século XVIII, que ele defendia ali os pilares do governo, não como um monarca, né, como Hobbes defendia, ele era oposto a isso, e ele defendia que os governos eles eram legítimos a partir do momento que eles eram representados pelo voto de seus governantes. E então ele tinha o pilar dos direitos invioláveis, né, dos cidadãos, dos direitos individuais, e que era a vida, a liberdade e a propriedade.
Thomas Jefferson, né, um dos pais fundadores da Os Founding América, Fathers, né? os Founding Fathers, ele que praticamente desenhou a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Aí o John Locke foi o pano de fundo da Declaração de Independência dos Estados Unidos, e o Thomas Jefferson colocou, eles eram muito versados, né, nesses filósofos, então ele colocou vida, liberdade e o direito e a busca pela felicidade. Então, acabou que isso construiu uma Constituição muito solidificada nas liberdades individuais, né? Ou seja, os Estados Unidos da América que vão fazer, que fizeram uma república. Então, os direitos individuais eles estão sempre muito acima dos direitos tiranos, isso até para evitar governos tiranos. Então, o que está acontecendo aqui é uma versão muito oposta do que a gente está vendo no Brasil, porque aqui, a semana passada, aí eu vou entrar um pouquinho naquela seara de como a imprensa, ela às vezes tem uma má vontade, né, com Trump, com Bolsonaro. Eles falam, às vezes, um pouco demais, falam, não é da maneira correta, mas foram eleitos também por causa disso, né? E a semana passada, um jornalista da CNN perguntou assim para o Trump: mas por que você não deu uma canetada federal e fez esse lockdown acontecer de uma vez só no país todo? E aí ele olhou para o cara e falou: olha, porque entre a Casa Branca e os governadores tem uma pequena coisa chamada Constituição. Eu não posso fazer isso. O federalismo aqui, ele é muito ativo, inclusive nas camadas assim locais, municipais, estaduais, é muito ativo. E aí, antes de ontem, ele estava já pensando em apresentar o plano de reabertura do país, e ele deu uma tropeçada, falou: não, porque eu quero que aconteça dessa maneira e eu tenho o poder federal de acontecer. Depois ele teve que dar uma pedalada e consertar, porque começaram a chamar de autoritário, crises institucionais e constitucionais. Mas ontem mesmo ele já voltou ao discurso do federalismo mesmo. Olha, eu não tenho como abrir o Texas se o governador do Texas não quer abrir agora, ou da Califórnia, ou vice-versa. Então, isso, infelizmente, e isso é uma coisa que eu bato muito, Conrado, nos meus stories, nos meus textos, nas minhas redes sociais, da maravilha que é o federalismo, da gente tentar empurrar um norte para o Brasil. É por isso que eu sempre trago exemplos dos Estados Unidos. São os exemplos que a gente pode ter como norte, que a gente pode chegar. Algumas coisas não vão acontecer, infelizmente, né? No esporte, por exemplo, uma liga universitária como tem aqui jamais vai acontecer no Brasil. Mas existem coisas nos pilares ali políticos que a gente ainda está nessa fase de construção, né? O Brasil é uma democracia bebê engatinhando. A Constituição americana tem 240 anos e 27 emendas. Então, esse federalismo é que aqui nos Estados Unidos é muito diferente. Quando as pessoas me perguntam como são as leis trabalhistas dos Estados Unidos, aí você tem que responder, depende de que estado que você está falando, porque os estados são muito independentes. Então, agora o que o Trump fez uma diretriz bastante rica para a reabertura do país, mas os seus governadores eles têm a liberdade de checar, até porque é a mesma coisa no Brasil, né? Uma situação precária no Sul não é a mesma que a do Nordeste. As mazelas locais, elas demandam soluções muito diferentes. Então, aqui nos Estados Unidos, o que está acontecendo é que agora os governos federais estão reacessando a possibilidade de reabertura, e aí entra também no texto que eu estava comentando no começo, quando os estados começaram aqui, alguns governadores começaram a colocar aquela asinha tirana de fora e dar uma esticada na corda, cerceando as liberdades individuais. Aí o bicho cantou aqui, democratas, republicanos, agora em Mississippi, por exemplo, teve um protesto gigantesco em frente ao prédio do governo, lá da governadora, porque eles falaram: chega, os números aqui não estão como os números do resto do país, e ela ordenou que os americanos ficassem em casa
e se saíssem, ela ameaçou de multa e prisão. Aí pisou nesse pilar da liberdade americana aí, direito inviolável da Constituição, não adianta. Aí é republicano, democrata, independente, que eles vão defender esse pilar sagrado. Sim, porque isso aí é uma coisa interessante da gente ver, como a grande guerra muitas vezes não é direita contra esquerda, democrata contra republicano, mas sim o povo contra os políticos, né? Quando tu trazes essa experiência aí do John Locke, no segundo tratado sobre o governo, que é quando ele fala dessas liberdades que têm que ser protegidas, os direitos fundamentais, os direitos naturais do homem, da propriedade, né? Da segurança, da livre iniciativa, o direito à vida, à propriedade e à livre iniciativa, são os três, né, preceitos básicos que até os conservadores preservam até então. A gente tem que deixar claro, como tu deixaste, como tu já falaste comparativamente, que nos Estados Unidos é muito mais claro para as pessoas esse senso do dever de proteção da liberdade, né? Aqui no Brasil, o que a gente acaba vendo são muitas pessoas, muitas vezes, como a gente já viu aí, batendo palma para essas atividades tirânicas, né? Batendo palma para esse cerceamento de liberdade. Um vídeo que circulou hoje nas redes sociais, aí eu até compartilhei nos meus aqui, eu acho que tu deve ter visto também em algum lugar, foi o Mandetta celebrando a sua hipocrisia, saída, né? Aí que tá, o cara celebra a sua saída e ele não cumpre nenhum dos preceitos que ele dizia que a ciência deveria, né, ter como balizamento, distanciamento, uso de máscara, não se comunicar, não celebrar, não fazer aglomerações. E ele acaba fazendo isso, celebrando, cantando com todo mundo. E a gente começa a ver, ao menos na minha visão, e é isso que eu quero te perguntar, que muitas vezes, bom, já falaste também, que pouco interessa para as pessoas a saúde, pouco interessa esse tipo de coisa no cômputo geral dos seus discursos, né, dos políticos, e sim o que a gente enxerga é uma grande luta pelo poder. Eu ia começar te perguntando, agora que tu falaste do federalismo, até que ponto não é um momento bom para o governo Bolsonaro, né, pedir essa união nacional do Congresso para passar esse pacto federalista aqui no Brasil também, né, para que nós tenhamos mais autonomia dos municípios, dos estados, que eles possam fazer uma gestão muito melhor. Mas daí eu me lembrei do que está acontecendo com o Rodrigo Maia aqui, né? Pois é, tem que expor, não tem jeito. Porque assim, ó, o momento que a gente vive, a gente tem uma pandemia do lado, né, gente morrendo, e do outro a gente tem liberação de recursos infinitos. Então, a possibilidade de roubo que a gente tem aqui nesse chamado Covidão, né? Teve o Petrolão, teve o Mensalão e agora é o Covidão. E o Covidão. Então, a gente está vendo aí muitos governadores, muitos prefeitos num estratagema de atacar o próprio governo federal e daqui a pouco abalar as estruturas do sistema todo aí, estão paralisando seus estados e agora vem uma medida, né, passando pelo Congresso, determinando que um governo custeie todas essas perdas estatais. Então imagina um nível de quebradeira, porque as pessoas têm que entender também, e aí eu acho que, se eu tô bem de memória, eu acho que a foto de fundo do teu Twitter é o Reagan com a Margaret Thatcher, né? E aí tem aquela frase do Reagan que ele dizia o quê? Que não tem nada mais, não tem nada mais perto que o conceito de eternidade, né? Do que programas sociais e programas sociais temporários. Né, do que programas sociais temporários. Então, a gente isso que você falou é muito perfeito, porque tem um livro que chama The High Cost of Good Intentions, que ele mostra exatamente todos os programas sociais ao longo da história americana e não há subtração, eles só continuam sendo adicionados, é exatamente o que o Reagan fala, né? Ele fala até muito início ele fala naquele discurso maravilhoso, Time for Choosing. Ele nem era candidato ainda, mas ele estava na campanha do Barry Goldwater, e foi ali que ele se despertou para o Partido Republicano, mas ele fala que os programas sociais, eles são praticamente uma vida eterna na Terra, né? O que mais se chega perto da vida eterna. Agora, o que eu acho engraçado no Brasil é que alguns governadores, muito se fala do federalismo no Brasil, mas só se fala do bônus do federalismo, de mandar, de fazer isso. Agora o Dória em São Paulo, por exemplo, o Witzel no Rio. Mas o ônus, né? O aperto fiscal, o balance budget, o orçamento balanceado, sem ficar toda hora pedindo recursos e ajuda da União.
isso aí é sempre colocado como segundo plano. Então, não adianta a gente discutir um pacto federativo apenas onde o bônus vai ser a maior parte ali do bolo e, principalmente, essa ajuda, né? Essa ajuda da União em relação aos estados, porque é aquela coisa, é você ter um bando de filho irresponsável que bate o carro, que gasta o dinheiro, que estoura o cartão de crédito, e você continua dando outro carro, dando cartão de crédito. Isso não tem solução. Não tem como a gente ter um pacto federativo se o ônus também não vier muito pesado em cima dos estados. Então, bom, isso aí é uma realidade americana que a gente vê que o povo é muito mais alerta enquanto aos seus direitos e às suas responsabilidades, né? Até mesmo com a própria noção de espaço, né? Não é para não encostar, não encosta no meu carro, tem aquelas distâncias todas que a gente sabe da boa convivência americana. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta, tá? Quando eu falei do Mandetta aqui, desse vídeo que ele teve, as aglomerações, tal, não tem comentário nenhum na nossa mídia sobre isso, né? Tem um comentário, inclusive, de que o Bolsonaro não respeitou as regras durante a posse do novo ministro da Saúde aqui, que até muita gente vem perguntar, Conrado, o que tu achou do novo ministro da Saúde? Aí, para quem está ouvindo, então. O novo ministro da Saúde, cara, ele já era a escolha inicial do Bolsonaro para ser o ministro, né? Ele já estava no radar para ser o ministro. Só que por acertos políticos, eu acho que foi o único cargo do ministério do Bolsonaro que não foi, vamos dizer assim, de todo 100% técnico, foi do Mandetta, aqui em que pese médico, né? O nome dele foi aventado pelo Caiado. E aí a gente teve, e a gente viu que ele agiu muito bem no primeiro momento, depois teve um choque de interesses ali, que até, na minha visão, agora o ponto dele próximo é virar prefeito da cidade dele lá no Mato Grosso, né? Então ele tem um porquê querer sair em alta. Eu acredito que aquele vídeo ali acabou desmoralizando ele de alguma forma para algumas pessoas, né? Esse tom de festa aí nunca deveria ser, normalmente, talvez um tom de velório. Então, a pergunta que eu quero te fazer, né, dentro dessa visão de mídia, a mídia americana comenta alguma coisa sobre o Bolsonaro aqui? Como é que, a gente também, já fazendo duas perguntas em uma, como é que tu percebe a atuação do Trump e como é que tu percebe a atuação do Bolsonaro frente a uma crise dessas dimensões? Como é que tu vê isso e como é que a imprensa vê isso também? Como é que o cidadão vê e como é que a mídia vê? A minha pergunta basicamente é essa. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ressaltar é que essa salada toda política que a gente vê, às vezes a falta de comunicação do nosso governo, da administração do Bolsonaro, é base de apoio, é base do centro. Eu acho que enquanto a gente tiver 30 partidos no Brasil, a gente nunca vai sair dessa salada, não tem jeito, porque você vai ter que costurar com um deputado aqui, você vai ter que pedir para um senador votar aqui dessa maneira. Acho que o Bolsonaro, com todos os defeitos que essa administração tem, ele trouxe uma coisa que precisava muito para o Brasil, que era a posse de ministros técnicos nas suas pastas. Isso a gente não tinha, a gente tinha ministros políticos, né? O Ministério do Esporte já teve Orlando Silva, minha gente, pelo amor de Deus. PCdoB, é inacreditável, a gente nunca teve ninguém no Ministério do Esporte relacionado com o esporte, ou seja, o esporte no Brasil sempre foi usado como uma ferramenta ali, mais um braço para esquemas corruptos, né? Mas I digress. E aí a gente volta para o Brasil e vê que a minha maior crítica na imprensa brasileira é que não tem essa de que a imprensa não tem lado. Aqui nos Estados Unidos, a imprensa tem lado, e os lados são muito definidos, e ninguém fica se passando por isento. Olha, eu sou o isento, eu sou a imprensa que fala mal de A, B e C, e eu falo a verdade, então escutem o que eu estou falando. Não, aqui a imprensa tem lado, é o lado dos democratas, é o lado dos republicanos, é o lado moderado, e o telespectador e o leitor vai escolher o que vai assistir, ele sabe qual é o viés de cada veículo de comunicação, e a partir desse momento ele escolhe o que ele vai assistir. Aqui em casa a gente assiste CNN, MSNBC, porque a gente quer ouvir o outro lado, exatamente para formar a nossa opinião. Claro, e eu sempre falo nos meus stories, olha, eu estou colocando isso aqui
Mas não acredita em mim, não. Faça a sua pesquisa. Vá a fundo, faça a sua pesquisa e procure outros canais que estejam falando ou a mesma coisa ou alguma coisa diferente. Então, o que eu vejo no Brasil, apesar de... E toda vez que eu comparo o Brasil com os Estados Unidos, as pessoas gostam muito de comparar Trump com Bolsonaro. E são comparações muito rasas. Embora os personagens sejam muito, muito, muito diferentes, o cenário é muito parecido, Conrado. O cenário, a pré-eleição, o cenário no meio da eleição, o cenário pós-eleição, é muito parecido. Nós vivemos aqui 3 anos e meio, agora chegando na próxima eleição presidencial, dia 3 de novembro, e 3 anos e meio que a gente está ouvindo falar de impeachment, porque tomou coca demais, porque saiu com a atriz pornô, porque Rússia, porque isso. E a mesma coisa eu vejo se repetir no Bolsonaro. Então, o engraçado é que nessa troca de ministro da Saúde, eu vi as pessoas assim falando que presidente louco de trocar um ministro da Saúde no meio de uma pandemia. Meu amigo, você quer trocar um presidente no meio de uma pandemia? Você não aceitou a eleição ainda? Não, essa eu vou anotar aqui, ó. Tu não aceitou. Tu quer trocar o presidente. Vou botar aqui para anotar para falar depois. Porque tu sabe que quando tu comenta isso, tem muitas vezes que eu tô fazendo aqui, tô analisando uma notícia, por exemplo, do New York Times, e a gente vê que a manchete é idêntica contra o Trump, e é idêntica, mas idêntica. Os caras só parece que é um reporta, traduz e cola, né? É isso que a gente vê diariamente aqui. E o que a gente enxerga aqui no Brasil também, nesse momento, é que a nossa maior emissora de TV aqui, a Rede Globo, ela literalmente politizou o noticiário. Então, o próprio William Bonner e a Renata Vasconcelos ali agindo, interpretando, ficando bravo com o presidente ao vivo, sabe? Então, o jornalismo virou opinativo, né? Aí é que tá. Só que, então agora no Brasil fica muito difícil a gente ver a própria imprensa trocar as marchas para dizer quando o governo está certo. Porque uma coisa que a gente vive aqui também, Ana, nessa percepção, é que ninguém da oposição ao partidos do contra, nada, ninguém está indo contra as medidas tomadas pelo governo. Ninguém diz que está errado. Tu entende? A própria esquerda está parada, a oposição, eles atacam a figura do presidente Bolsonaro. Como isso aqui eu digo desde... Bom, faz mais de ano que eu digo isso aqui, eu digo do pai Conrado aqui, né? Que exatamente que eles tentam desvincular o sucesso do governo da figura do presidente. Tentaram fazer isso aí a todos os momentos. Quando o governo brasileiro estava indo muito bem na economia, não era o Bolsonaro, era o Paulo Guedes. Quando a gente tinha as taxas de mortalidade caindo, não era o Bolsonaro, era... Apesar de Bolsonaro, eram as manchetes, né? Não. E é muito engraçado que toda vez que sai uma notícia ruim, logo depois vem uma notícia do Bolsonaro, né? Quando é algo bom, é o governo federal. Então, a própria narrativa, a própria linguística que eles usam na transmissão, na tradição dessa informação, é totalmente enviesada. Mas dentro disso aí, tu até comentaste que eu já anotei, são 77 partidos políticos no Brasil aqui. A gente tem uma salada de fruta cada vez maior, né? E a política, a gente sabe que é exatamente as pessoas, é união de interesses, né? Inclusive, ontem, o presidente Bolsonaro, quando chamou eu ia falar Reich, mas não é Reich, né? Traich, né? Imagina chamar de Reich. Era muita piada, né? Tem o novo ministro que é o terceiro Reich, ele é o segundo Reich. Né? O nosso novo ministro da Saúde acabou fazendo proposições muito mais... propositivas, né? Muito mais dando soluções. Mas é o que eu falo aqui, o cara tem, eu digo que eu sou um realista otimista, né? E muita coisa do que ele falou é o que a gente fala aqui também, porque aqui até para um aclareamento para as pessoas que estão nos assistindo aqui, essa doença não vai passar, né? Não é como se fosse um furacão, ou um tsunami, ou uma tempestade no deserto, que é só te blindar em casa, esperar um período de tempo e tudo vai mudar. Não vai ser assim. Né? Quando tu sair desse momento do teu invólucro aí, do teu casulo, tu tem risco de contágio lá fora. Então o que a gente tem que fazer... Uma coisa interessante para colocar nisso aí que você falou, de sair do casulo, saiu aliás, o resultado da pesquisa
que um grupo da Escola de Medicina de Stanford fez lá no Santa Clara County, que é o condado de Stanford. Eles pegaram 3.300 voluntários assintomáticos, pessoas saudáveis, e fizeram o teste do anticorpo. Tá. De 2,5% a 4% de 3.300 voluntários assintomáticos e saudáveis já tem anticorpos. 2,5%? Mas que número positivo? Mas que número positivo? 2,5% a 4%. Saiu hoje essa pesquisa que lá número, de que Stanford. número positivo? Então, quando se fala em infectados, o número ele pode ser muito, mas muito maior. E o número de infectados sendo muito maior, a taxa de mortalidade ela vai lá para baixo. Sim, Só que a gente não tem... Eu acho que no campo do desconhecido que a gente vive, onde até os especialistas estão errando, a OMS errando, especialistas... a Universidade de Washington, que tem o sistema que a Casa Branca se baseia para as projeções, tá tudo errado, os números estão todos errados. Eles deram uma projeção para a Califórnia de 25 milhões de infectados em 2 meses. Falta 1 mês para esses 25 milhões de infectados e nós temos 26 mil infectados na Califórnia. Tu sabes, Ana, que esse mesmo estudo foi realizado aqui no Brasil e o pioneiro nessa pesquisa foi a Universidade de Pelotas, aqui do Rio Grande do Sul, que pegou amostras de diversos municípios. Até que em Porto Alegre eles tiveram dificuldade de pegar amostras, porque como a gente vive num país, né, com muito ressabiado com a violência, muitas pessoas não quiseram abrir suas casas para fazer o teste, achando que poderia ser um assalto ou alguma investida de algum bandido, né? Então, a gente teve menos número do que a gente esperava. Mas aqui a amostra foi feita com 4.000 pessoas, tá? 4.189. A gente só tem 0,05% de imunidade de rebanho. É muito baixo ainda, sabe? Para quem tem que atingir um número aí de 50%, ou seja, a gente precisa de 1.000 vezes mais, né? Então a gente tem que... Mas é uma luta contínua. E as pessoas têm que entender também que se todo mundo ficar em casa, nós não vamos criar essa imunidade de rebanho. E ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, nós estamos indo em direção ao inverno, né? Nós estamos voltando agora ao inverno. Aí vocês estão indo para o momento de calor. E no momento de calor, o que se sabe até então é que já não tem mais essa propagação da doença da mesma forma. Até isso aí foi empiricamente comprovado aqui no Brasil. Aqui está muito diferente. Obviamente que tem regiões muito quentes, que tem um alto contágio, também pela densidade demográfica, né? Mas aqui no Brasil tinha muitas pessoas que se serviram daquele estudo, o estudo da Imperial College. Da Imperial College. Dizendo que nós teríamos milhões de mortos aqui logo de cara, e também que o R0, que se chama, que é a taxa de contágio, eles estavam prevendo lá em 3,3 ou 3,5, ou seja, dobraria o número de mortes de infectados a cada 3 dias, né? 33%, 33%, dava 100%. Aqui no Brasil, que a gente tem o R0, segundo as pesquisas da FAPESP, de 0,9 para essa doença. Ou seja, é um número menor que a própria gripe tradicional, né? A influenza. Muito disso a FAPESP acredita que é devido às restrições de movimentação que a gente vive até então. Mas agora você vê, os números estão tão off, mas tão off, que nem os especialistas sabem, né, direito o que está acontecendo, o campo é tão inusitado e tão desconhecido, que baseado nesse grupo que a Casa Branca se norteia da Universidade de Washington, foi dito para o governador de Nova York que ele precisaria de 40 mil ventilators, respiradores. Então ele entrou em pânico. Onde eu vou arrumar 40 mil respiradores? E aí coloca Trump fazendo o exército, trazendo o navio hospitalar, né, para a base para Nova York, para Long Island. E até hoje o pico já, né, subiu em Nova York, ainda está um pouco alto, mas já está descendo. Até hoje só 9 mil respiradores foram usados. Aí o que aconteceu? Uma das brigas do Trump com o Cuomo foi exatamente essa. O Cuomo pediu 40 mil respiradores e o Trump falou, olha, eu não tenho como te mandar 40 mil e
ficar um cobertor curto. Eu cubro o Sim. seu pescoço, mas eu descubro a Califórnia, eu descubro o Texas. Então, vamos fazer o seguinte. E você vai precisando, eu vou mandando. E realmente não precisou. Isso é outra coisa também, Conrado, que o que me irrita bastante, por isso que eu fico batendo muito nos meus stories sobre o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, é a desonestidade intelectual em relação às notícias aqui dos Estados Unidos. Por isso que eu te elogiei, porque você não estando aqui, você passa tudo com muita precisão. E eu andei lendo umas manchetes da rota de colisão, da briga do Trump com os governadores. Balela, os governadores democratas estão trabalhando em conjunto com o governo federal, com a Casa Branca. Eles têm se elogiado mutuamente, publicamente, tanto de Nova York, que é o Andrew Cuomo, como daqui da Califórnia, o Gavin Newsom, que é também um desafeto do Trump, também vem elogiado. O governo federal me deu tudo que eu precisei. Eu acho que nesse ponto a gente volta na nossa história. Tu vê um dever cívico dos líderes, né, americanos. Tempos de guerra, as pessoas elas se aglutinam. Tem uma coesão social, e voltam, claro, exatamente, do líder e fala, vamos sair daqui junto. Que é exatamente isso que a gente deveria ter. Só que aqui no Brasil, eu costumo chamá-los de corona-afetivos, né? São as pessoas que estão torcendo pro vírus, não estão torcendo pro ser humano. Então a gente vê a gente viu o PT e a esquerda toda agora se abraçar no Mandetta, que era um cara do DEM, né? É um amigo do Rodrigo Maia e votou contra a Dilma naquele grande tem foto, tchau, querida, né? Eu publiquei no meu Facebook ontem, não sei porque, é uma coisa chocante. E aí, Ana, até eu quero te perguntar, que como os Estados Unidos está num estágio muito mais grave da situação do que do Brasil, eu quero te perguntar assim, propositivamente o que os Estados Unidos têm feito, mas antes disso eu quero fazer uma analogia que ontem à noite eu estava pensando, né? O que a gente está tendo aqui no Brasil, o que é? Tá todo mundo, a maioria das pessoas estão trancadas em casa, né? A gente tem aqui no Rio Grande do Sul, nessa mesma pesquisa mostrou que apenas 20% das pessoas estavam em livre circulação, 80% estava, né? 50% estava totalmente em casa e tinha 20 e poucos circulando quando necessário. E a gente sabe também que o grande pedido do isolamento social é para que a gente não tenha um colapso do sistema de saúde, né? Aqui no Brasil, eu até vou tomar liberdade para te mostrar uns dados. Óbvio, eu estou trazendo dados da minha cidade, Porto Alegre, tá? Cada lugar do Brasil tem a sua característica e cada um precisa de uma saída própria. Mas aqui no Rio Grande do Sul, como eu vou te mostrar agora aqui, só um pouquinho... Ó, esses são os dados de hoje, tá? O monitoramento das UTIs. O que a gente vê nesse número aqui, ó, que é... Não estou nem falando dos casos de Covid, que são muito pequenos, perto da proporção de leitos, tá? Que eles têm. Porque, obviamente, as outras doenças continuam. Mas o que a gente vê é que a gente tem uma lotação das principais UTIs, que é a Nossa Senhora da Conceição e do Hospital de Clínicas, que são os dois hospitais de referência para o coronavírus, de 69%, 51%, 55%, 51%, óbvio, tem um 90%, aqui vai ter um 40%, 80%, 25%, 64%. Então, os números do nosso sistema de saúde não estão tão alto assim, né? E aí eu estava me perguntando ontem exatamente quem é que vai ter agora aí a coragem de fazer esse ajuste, porque agora tem que liberar as pessoas para se infectar um pouco, para caso precise de ajuda. A gente tem um sistema que está vacante, né, que está vago, que a gente deveria ter isso aqui. O que a gente deveria ter agora? O maior número de pessoas contagiadas, né? Ai, Conrado, então vai tu para a rua te contagiar. Cara, isso aqui é a lógica do sistema do que eu estou falando. A gente tinha que ter, né? Porque como é que a gente vai sair desse negócio? Quando inventarem uma vacina, que eu acho que vai demorar bastante, os médicos tradicionais falam de 12 a 18 meses. Mas eu acredito que, tão logo eles vão começar a dar para nós já isso aí. Até gostaria de comentar algumas coisas sobre tratamentos contigo depois, tá? Ou seja, a gente deveria ter o pessoal se contaminando para poder estar usando o máximo possível do sistema de saúde e a gente criar essa imunidade de rebanho, né? Imunidade de grupo. Que é só isso que vai fazer com que porque a gente tem que chegar nos 50%, né? A gente está com 0,05%. E aí eu me lembrei, olha só a analogia que eu vou fazer, parece boba, mas é exatamente isso. Que a gente também sabe o quê? Que se eu liberar as pessoas agora, eu só vou ter um resultado disso daqui a 14 dias, né? A gente não sabe na hora, quando liberou e lotou, qual é esse número? O que a gente tem que apertar e frouxar aqui? Aí eu me lembrei que eu passei agora o meu aniversário em Gramado no ano passado, muito frio, e tinha água quente, só que a água quente ficava muito longe do meu chuveiro. Então quando eu abria,
até esperar esquentar, eu abria demais, a água quente já vinha muito quente. Aí eu fechava, ela ficava gelada muito rápido. Era difícil achar aquele sistema de abertura, porque tinha um delay na resposta da minha manutenção. E aí agora, que bom, espero eu que a gente tenha agora trocado de ministro para alguém mais responsável, mais corajoso, porque agora é a hora dos líderes tomar essas responsabilidades em suas mãos, né? E testar, nós temos que fazer isso, porque é uma medida dura, mas é uma medida que tem que ser feita. E aí que bom que a gente tem aí talvez um ministro mais utilitarista do que um pessoal mais universalista e que tome essas medidas aí de abertura e fechamento, que é o que propõe Harvard, né? Nesse último estudo que eles colocaram, nós vamos ter que abrir e fechar até achar esse limite de quando a gente não consegue extrapolar o nosso sistema de saúde. E para fazer isso, Conrado, até porque esses números daí de Porto Alegre, tirando Nova York, que foi o epicentro do vírus aqui nos Estados Unidos, né? Foi realmente... ainda tem muita gente sendo infectada, porque em Nova York também as pessoas moram umas em cima das outras. A densidade demográfica é absurda. Muito grande. Aqui em Los Angeles as pessoas moram nos subúrbios, em casas, e as residências são mais afastadas. Mas até por conta dos terremotos, né? Não pode ter grandes construções, não pode, né? Então é uma cidade muito mais horizontal que vertical. Muito flat, exatamente. E o próprio transporte público aqui, as pessoas têm muita freeway, as pessoas estão dentro dos seus carros, né? Sim. O trânsito aqui é insuportável. Então, mas não tem aquela malha toda de metrô que tem em Nova York, onde todo mundo coloca a mão, onde todo mundo senta. Então é diferente. Então, o que eu vejo que seria o próximo passo para a gente exatamente achar essa temperatura aí que você falou da água, quando que solta, quando que prende. Eu acho que dentro de tanta coisa que foi apresentada, né, e quem sou eu na fila do pão, mas pelo que a gente lê aí, principalmente esse estudo que saiu de Stanford hoje, esse de Harvard, tem que ter um teste em massa, tem que começar a testar assim todo mundo, milhões, né? Milhões e milhões e milhões. Essa é a única solução para a gente começar a temperar essa água para começar a soltar. Lógico que sempre respeitando agora essas diretrizes de distanciamento, total, máscara, álcool gel, limpeza, distância, normal. Agora, o que é importante, eu escrevi no meu artigo da Oeste hoje, é que a gente não pode entrar na espiral de silêncio e tem que combater quem fala que você só está pensando no lado econômico, você é sem coração. Então, a gente tem que combater isso, porque tem um estudo da Universidade de Oxford, de 2014, se eu não me engano, que mostra, Conrado, os números de suicídios de 2007 até 2008, logo depois da crise, do colapso global financeiro de 2008, os números, assim, foram para a lua. Foram 10 mil suicídios entre Estados Unidos, Canadá e a Europa, numa questão de 12 meses, exatamente pelo colapso financeiro das famílias. Então, a gente não pode ignorar isso. Não é nenhum direito nosso falar também desse lado econômico, mas é um dever nosso de trazer também esse lado econômico, porque é muito fácil, né? Você abrir um vinho importado, ficar lá no Instagram, postando sua tábua de queijos, assistindo a Netflix e falando, não, vou esperar, fica em casa, hashtag fica em casa. Olha, outro número, só para concluir, Conrado, outro número que eu fiquei impressionada essa semana aqui, que o sistema de seguro-desemprego, em 3 semanas aqui, 3 semanas, isso a gente, pessoal, a gente estava vindo de uma economia bombando, pulsante, uma economia que estava com as taxas pleno emprego, né? Pleno emprego. As taxas de desemprego mais baixas da história dos Estados Unidos. Em 3 semanas, os pedidos de seguro de desemprego atingiram 13 milhões de pessoas. Esse número, Conrado, foi atingido com 10 meses de crise em 2008. Nós já atingimos em 3 semanas. Como que a gente vai ignorar o lado econômico, o pilar econômico das famílias? Não tem como. Mas Ana Paula, a principal coisa que tu fez já no início da tua fala aqui foi mostrar que existe algo ainda muito pior que a economia e vidas, que é a civilização, né? Que é essa perda
do senso de dever, de luta pela liberdade. Para mim, isso é o principal, né? Do crescimento humano. Como é que a gente pode levar isso adiante? E aí, Ana, tem um estudo aqui do IBGE, do IPEA, junto com o IBGE, mostrando que a cada 1% que aumenta em desemprego, aumenta 2% a taxa de homicídio. Então, olha quantas pessoas vão morrer nessa ligação de novos desempregados com os homicídios que vão surgir. Eles calcularam que também 31 mil mortes em relação na nossa última crise que a gente teve com desemprego, que a gente teve com suicídio, que a gente teve com câncer, com outras doenças do dia a dia, e a falta do aparato por conta, né, da quebradeira do mercado, das pessoas que vão deixar de ter clínicas de diagnósticos que vão fechar, né, pequenas clínicas que deixam de atender. Então a gente tem uma quebra do sistema de saúde também pela falta da economia. E nesse sentido aí, Ana, o que eu falei para as pessoas aqui é que a gente tinha que começar a entender que agora o coronavírus é como se a gente estivesse numa estrada com alto índice de morte, né? Ninguém vai deixar de andar de carro. A gente tem que andar de carro, a gente tem que se locomover. Ninguém pode ficar em casa o tempo todo. Mas a gente vai ter que ter novos controles para essa estrada aqui. Nós vamos ter talvez baixar o nível de velocidade, já que tem muita gente morrendo, ou botar uma lombada eletrônica, né? Ou botar um controle de velocidade, que são os controles do dia a dia. O que é isso, né? Que eu estou dizendo, lombada eletrônica, pardal, é usar álcool gel o tempo todo, manter distanciamento, né? Manter os espaços nos restaurantes, nos lugares públicos, não fazer viagens desnecessárias, manter o sistema de limpeza, usar máscara. Isolar a população mais idosa. Total. Então essas determinações que a gente tem que começar a entender. Eu acho que o povo já está entendendo. Quando tu chega, por exemplo, eu fui hoje na minha padaria, que a padaria tem uma regra, só entra 4 pessoas por vez dentro da padaria. E aí tem todas as distâncias. No início parecia chocante. Agora já está todo mundo te atendendo, com máscara. Aqui também. E se eu chego ali, por exemplo, eu passei no supermercado antes, eu vi que o estacionamento estava cheio, eu nem entrei, já dei a distância e fui no meu mercado local para tentar evitar esse tipo de contágio. O ser humano, né, nós já estamos aprendendo a conviver com isso também. E eu quero agora te pedir licença só para... Tu estava falando do controle de hospitais, como é que está nos Estados Unidos, né, esse controle todo. Olha como é que funciona na Alemanha, para a gente ter um show de como é que funciona o primeiro mundo de verdade, né? Ana, deixa eu virar aqui um pouquinho. Esse aqui, ó, é o mapa da Alemanha, tá? Deixa eu ver se não fica mais escuro, tá? Eu vou começar a clicar nele. E tudo que tu vê nesse mapa aqui, Ana, são os hospitais da Alemanha, que já tem dentro deles quase que um semáforo, tá vendo? Ó? Dos que tem as UTIs liberadas ou não, os UTIs graves, os UTIs não graves, os que estão mais ocupados. Então, todo lugar que tu clica dentro da... todo lugar que tu clica na Alemanha hoje, tu sabe todos os hospitais que tem, como é que estão. Ó, com as vagas, com o update, quando é que foi o último update, quantas pessoas pode atender, como é que tá e como é que não tá. Então, olha como a gente tem, né, um nível de informação... Sensacional. E é isso que a gente está lutando no Brasil, né? Para ter um nível de informação cada vez melhor. E aí, como é que as pessoas perguntam, Conrado, se tu fosse o presidente ou o ministro, o que tu ia fazer? Cara, eu não sou um cara muito técnico disso aí, mas uma das coisas que eu vejo principal seria o governo federal superior definir o que é o verde, amarelo e vermelho, né? Ó, lugares que não tem caso nenhum é verde. Lugar que tem até 10 casos é amarelo. Lugar que tem até acima de 10 casos tem mas não tem morte, né? Fica amarelo. Se tiver uma morte, ele se torna laranja. Depois tem mais morte, vira vermelho, até preto, onde tem uma enxurrada de gente. E a partir de então, deixar essa determinação com os estados, que é quem está localmente para poder exercer, e eles aplicar esses regramentos para cada zona. E a partir disso, cobrar dos seus municípios que entreguem esses dados, quantos ventiladores tem, quantos leitos estão disponíveis, como é, né, se tem os EPIs necessários, para a gente poder ter essa noção de como é que está o sistema público de saúde. Porque o que a gente tem que entender aqui, eu me faço repetir mais uma vez, é que sabendo como é que é o nosso sistema de saúde, é que a gente vai poder circular mais. Né? Porque a gente só não pode quebrar o sistema de saúde. Se a gente tivesse sistema de saúde, pensem bem, se tivesse sistema de saúde para seguir, para dar conta de todas as pessoas infectadas da pandemia, não precisava ter o pessoal trancado em casa. Exato. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, né, Ana? Então, eu queria dividir contigo essa ideia, mostrar como é que acontece, por exemplo, na Alemanha, tanto que lá na Alemanha é o país que mais tem a imunidade de rebanho. Eles já estão com 14% na Alemanha já. Por quê? Porque estão botando teste em todo mundo, né? Estão investindo nisso. Eles ficaram muito animados com esse número de 2,5% a 4%, esse grupo de pesquisa de Stanford.
E agora eles vão estender a pesquisa para 10 mil pessoas. Ainda em Santa Clara County, no condado onde sim, de Palo Alto lá, sim. De Palo Alto. Mas olha para você ver, o meu filho ele faz economia em Stanford. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Ele já Stanford mandou os alunos para casa há 40 dias. Então, assim, eles falaram que não, se a gente vai pecar pelo excesso, a gente vai pecar no começo. A gente não vai pecar depois para consertar. A gente vai pecar no começo. Porque depois, se tiver que voltar, eles voltam. Então, o que aconteceu? Eles mandaram os estudantes para casa há 40 dias e agora eles testaram de 2,5% a 4% da imunidade de rebanho. Ou seja, eles o vírus já estava circulando por lá quando os estudantes estavam em Stanford ainda. Então, eles estão muito animados com esse número dessa imunidade de rebanho e agora eles vão tentar trazer também para Los Angeles, onde é a maior massa demográfica, né, do estado. Agora, os números das previsões da Califórnia, até agora também totalmente errados. Não apenas na previsão de infectados, como eu falei, que a previsão era de 26 milhões e tem 26 mil infectados, mas os leitos também, o que tem de leito, UTI, tudo ainda nem perto da sua capacidade máxima aqui na Califórnia. Então, não tem, como você muito bem falou, a gente tem que aprender no Brasil a esquecer Brasília e a cobrar localmente, a cobrar o seu vereador, o seu prefeito, o seu governador. A gente tem que esquecer um pouco de Brasília e atuar no nosso federalismo ali da maneira que a gente pode. Teve uma situação aqui também nos Estados Unidos, logo que começaram a liberar os presos das penitenciárias, as pessoas começaram a correr para as lojas de armas para comprar armas e o governador de Nova York e de New Jersey fecharam as lojas de armas porque eles colocaram como não essenciais, e da Califórnia também, como comércio não essencial, então tem que fechar. Em Houston não teria esse problema, né? Não, Conrado, o que aconteceu? Juntou um bando de americanos, assim, milhares de americanos, e falaram, isso aqui é a minha segunda emenda da Constituição, você não pode mexer. Foram até um juiz federal e o juiz federal obrigou os governadores a abrir as lojas de armas. Está na Constituição. Então, a gente tem que cobrar isso o tempo todo. Agora, essa semana, 2 dias em Mississippi, uma igreja batista queria fazer um culto. Eu não sei se você chegou a ver. Não vi. Queriam fazer um culto. As pessoas dentro de seus carros, ninguém de fora, dentro do carro, no estacionamento. Eu vi. O pastor lá na frente e no microfone, na rádio AM. E a prefeita fechou. Falou, não vai ter isso. Não vai ter isso. A igreja e os fiéis entraram com uma ação contra a prefeita, e eu até anotei aqui o que o Departamento de Justiça local, olha o que ele escreveu na decisão. Os governos estaduais e municipais têm o poder de proteger seus cidadãos da propagação de doenças infecciosas. No entanto, não há exceção pandêmica às liberdades fundamentais que a Constituição protege. Ponto final. Ponto final. Por que tá? A parte mais importante disso tudo, e aí eu me lembro do Churchill falando, né? Quando eles, olha só, vamos fechar, né, os nossos museus, vamos fechar tudo isso, vamos acabar com o negócio. Não, para aí. Nós estamos entrando na guerra exatamente para defender o nosso direito de ter um museu, né? Para defender o nosso direito de ser humano. Então, para que a gente está mantendo uma vida se não for para a gente poder ser humano, existir enquanto indivíduo, né? Ter nossos sonhos, nossa vontade de crescimento, nossa vontade de engajar, de encontrar na crise uma oportunidade para crescer, né? De nos organizarmos, de ter essa coesão social, de sentir a parte de um grupo, porque é isso que faz a gente enxergar o sentido na vida, né? O mais importante do que o mero viver, como a gente costuma dizer, né? Que Aristóteles dizia, do mero existir, né? Só sobreviver, essa pessoa não está vivendo no seu auge. Né? Então, eu achei muito bonito tu teres trazido essa própria lembrança para a nossa conversa aqui, porque isso vai fazer as pessoas que estão nos ouvindo aqui entender. Tem algo mais grave do que vida, do que economia, que é a mesma coisa, né? O que é economia? É um meio de achar uma maneira
mais agradável da gente sobreviver, né? De uma maneira menos dolorosa da gente sobreviver. É com os nomos, né? As regras da casa, assim que funciona. Então a gente está procurando esse caminho adiante aí, mas antes disso tem todo esse passo civilizacional, como tu bem falaste desde o início da tua fala aqui. E você citando aí o Churchill, ele inclusive falou, né, ali na guerra, falou, não, a gente não está indo por ódio ao que está na frente, né? Mas por amor ao que está para trás. Então, o que eu vejo hoje, tanto na esquerda brasileira ou na americana, é o ódio do que está para frente. É o ódio ao Trump, é o ódio ao Bolsonaro. Porque eles não têm nada, não têm um amor, não têm uma tradição, não têm uma família, não têm uma religião, não tem nada para olhar para trás, para você se atrelar aquilo e você lutar por aquilo. Eu fico comovido, eu fico comovido ouvindo essas tuas palavras, Ana. Porque é exatamente isso, né? A gente não está lutando contra o inimigo, nós estamos lutando por alguém, né? A gente está skin the game. Imagina, é sexta-feira de noite, nós estamos colocando nosso tempo aqui. Tu tá em Los Angeles, tá 4 horas para trás? 4. Tá, então, nós estamos colocando nosso tempo, né? A nossa vida nesse negócio, vendo hard news. O que eu quero ver hard news? Eu queria estar fazendo um churrasco agora de noite, entendeu? E a gente está aqui conversando, colocando o nosso tempo, a nossa vida, né? Para esclarecer as pessoas. Então, Ana, o nosso tempo aqui está estourando já. Eu quero te agradecer por ter participado e deixar aberto aqui o microfone para ti, para tu deixar uma mensagem final, mas alguma consideração que tu acha que a gente não atacou aqui. Nós ainda temos aí 5 minutos, nós ainda temos 5 minutos de conversa. Eu queria passar a bola para ti, para tu fazer o teu fechamento aí. Eu acho que eu vou me despedir trazendo uma pessoa que eu amo de paixão, que é o Christopher Nolan. E eu acho que ele, naquele filme Dunkirk, tem uma cena absolutamente espetacular, que eu assistiria 8.000 vezes se necessária, que é quando os barcos civis eles estão indo em direção ali à Normandia para tentar salvar o máximo possível de soldados. E o Mr. Dawson resgata aquele soldado abatido, de um avião batido, que é o Cillian Murphy, maravilhoso do Peaky Blinders, né? O Thomas Shelby do Peaky Blinders, coloca ele no barco e o soldado ali abatido está meio desnorteado e está falando, você tem que voltar para casa, você está indo na direção errada, você tem que voltar, não é para lá, você tem que voltar para casa. E o Mr. Dawson fala, filho, você não entendeu, se não prosseguirmos, não haverá casa. Então, é isso. Vontade de chorar, né, Ana? Porque tem as coisas que nos chamam, é um chamamento moral, um chamamento cívico, que muita gente não tem essa visão, né, de nação, de dever, de senso de luta, de senso de se arriscar, que a gente tem que ir junto. E eu acho que a principal coisa que a gente pode fazer agora, nesse momento, o que eu posso fazer aqui é pensar. A minha menor contribuição aqui, minha formação em ciências sociais e em direito, né? Sou formado em sociologia, política, antropologia, tal. Então, o que eu faço é analisar dados e tentar criar projeções dentro desse sentido e tentar ter o máximo de utilitarismo possível, desde que a gente preserve esses 3 pilares que tu trouxeste desde o início da conversa, que é a vida humana, né, a liberdade individual e a propriedade privada. Então, a gente protegendo essas 3 pilares, a gente pode ser utilitarista nos outros, para saber exatamente como é que a gente tem que fazer esse controle de abertura e fechamento, para que a gente consiga chegar no limite do nosso sistema de saúde sem colapsá-lo. A gente tem que enxergar que essa luta não vai ser de 1, 2, 3, 5 dias, 1 semana, 2 semanas. Vai ser uma luta longa ainda. Vai mudar. A sociedade vai mudar. Não vai. Então, Ana, muito obrigado. Tá, querido, eu que agradeço. Aqui. Uma alegria, estou sempre à disposição. Que bom que a gente fez essa nossa aproximação aí. Conforme as coisas mudarem, acho que a gente pode fazer uma outra conversa semana que vem ou daqui a 2 semanas para fazer um comparativo que foi que mudou desde a nossa primeira conversa. As coisas estão mudando aqui. Acho que depois do plano do Trump ontem, lançado em 3 fases, algumas coisas vão acontecer semana que vem. O Texas parece que já vai abrir. A gente conversa sim. Vai ser um prazer imenso. Tá, eu quero agradecer também as 2.600 pessoas aqui que assistiram desde o início. Obrigado pela atenção de vocês aí. E voltamos a conversar. Beijão, tá, Ana? Tchau, beijo, tchau. Querido. Obrigada, tchau. Gente. Vou te desconectar aqui, tá? Tchau, tchau. Que visita luxuosa nessa sexta-feira. Olha que conversa, né, cara? Olha como é bom conversar com uma pessoa, com um ser humano, com essa clareza de visão. A primeira coisa que ela traz para nós aqui é a luta pela liberdade.
Como isso é mais importante que muitas coisas que às vezes a gente fica numa picuinha, né? Criando uma dicotomia, criando um falso dilema entre essas duas lutas. Ah, lutar, eu prefiro um falido a um falecido. São coisas que a gente não tem que brigar por isso. A nossa briga é muito mais grave, é uma briga contra o sistema, é uma briga contra esse ataque à civilização. Como a gente está vendo um momento no Brasil, pessoal, que a gente tem uma pandemia que precisa de cuidados, precisa de dinheiro, precisa de força, precisa de luta, e a gente está vendo todos os canais dos governos abertos com dinheiro livre para tudo isso. Ou seja, é um momento muito fácil de ter corrupção no Brasil, e a gente praticamente esqueceu o que era essa corrupção endêmica nesse nosso último ano de governo aqui. A gente tem um governo, gostando ou não gostando, é muito menos corrupto que o outro, né? A gente não vê mensalão, não vê nada disso aí por todos os lugares. Então é bom a gente prestar atenção, ter os olhos bem abertos, uma coisa que eu digo sempre para vocês aqui, o preço da liberdade é eterna vigilância, que nós tenhamos em mente, cara, que o que a gente quer trazer aqui é uma luta contra a Covid, mas é uma luta contra a desinformação, e é por isso aqui que eu venho colocando meu tempo, falando de hard news aqui o tempo todo, trazendo informação, lendo, estudando, gráfico, tal, para esclarecer vocês, deixar vocês também aptos a discutirem com as outras pessoas, né? Quando eu falo de discussão não é briga, mas é clarificar as visões, clarear o horizonte e deixar as pessoas cada vez com uma visão mais limpa da realidade para poder decidir melhor da sua vida, né? A gente tem que pegar a responsabilidade em nossas vidas em nossas mãos. E é por isso que a gente tem que observar o que está acontecendo para tomar as melhores decisões. Tá, pessoal? Muito obrigado para vocês. Nós estamos encerrando o nosso tempo aqui. Obrigado pela atenção nessa noite de sexta-feira. Vou deixar gravado aqui durante 24 horas e vou tentar baixar, sabe que eu sou um exército do homem só. Vou tentar baixar isso aqui e botar direto no YouTube.